Salve, salve, internautas! Tudo bem com vocês? Vamos continuar as nossas aulinhas de matemática para o SAEB, né, minha gente? Nono ano, ensino fundamental. Vamos ler o descritor número 4. Identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Tá certo? Então, as questões vão ser de acordo com esse descritor número 4. Primeira questão. Vamos para a primeira questão. Com calma, relaxa. Na malha quadriculada abaixo estão representados 4 quadriláteros. Então, a gente pode estar vendo aí, ó, a imagem com as 4 figurinhas, certo? Nessa malha, os trapézios estão representados pelas figuras. Nós temos as opções, ou seja, ele quer saber, dentre essas 4 figuras aí, certo? Quais das duas representam o trapézio. Então, vamos para a característica dos trapézios. Os trapézios são quadriláteros que possuem 2 lados opostos, paralelos, e os outros 2 não paralelos. Então, onde é que está acontecendo? Está acontecendo, obviamente, ó, em apenas 2 figuras. Na figura 2 e na figura 4. Então, vamos dar uma olhadinha, porque que a 1 e a figura 3 não são trapézios, certo? Muito simples, ó. Essa figura 1, gente, ó, é o famoso paralelogramo. E esse aqui é o retângulo, certo? O famoso paralelogramo e o retângulo. Na figura 1, a gente pode observar que esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse, certo? Então, ambos os pares dos lados opostos são paralelos. Da mesma forma, acontece na figura 3, né, do retângulo. A diferença entre a figura 1 e a figura 3, na 3, a gente tem todos os ângulos internos retos, medindo 90 graus, certo? E na figura 1, nós temos 2 ângulos obtusos, ou seja, 2 ângulos maiores que 90 graus e 2 ângulos agudos, ou seja, 2 ângulos menores que 90 graus, certo? Mas como a gente quer 2 lados opostos paralelos e os outros 2 não paralelos, isso está acontecendo aonde? De fato, nas figuras 2 e 4. O que a gente percebe é que este lado aqui, ó, não é paralelo a esse, tá vendo? Bem como este lado aqui, ó, não é paralelo a esse, certo? Na figura 4. Então, a gente tá vendo isso aí. Então, desta forma, minha gente amiga, a alternativa correta dessa questão é a letra D, de doce, de dai, de demais. Vamos para a segunda questão. Próxima questão. Observe os quadriláteros abaixo. Observou? Temos aí 6 figurinhas, 6 figuras. Dentre eles, são paralelogramos as figuras de número. Quais são os paralelogramos? A gente tem aí as opções e a gente vai ter que analisar as figuras para poder saber qual dessas 6 figuras as 3 que são, certo? Então, mais uma vez, a gente tem que ir para as características dos paralelogramos. A gente vê que nos paralelogramos, os 2 pares de lados opostos são paralelos. É aquela situação da questão anterior, minha gente amiga, que a figura 1 e 3, elas não foram trapézios porque elas têm os 2 pares de ângulos opostos paralelos, certo? Que é exatamente a condição dos paralelogramos, certo? Todo paralelogramo tem que ter os 2 pares de lados opostos paralelos, certo? Então, onde é que está acontecendo? Está acontecendo na figura 1, na figura 4 e na figura 6. A figura 1, paralelo, esses lados opostos, tá vendo?
das bases e os lados aqui, ó, que estão na vertical também paralelos, certo? A figura 4 é a mesma figura 1, é a mesma figura 1, só que ela tá numa outra angulação, ela foi inclinada, mas são exatamente as mesmas figuras, então são paralelogramos também, certo? E por fim, o quadrado aqui, ó, quadrado. Esse quadrado aí, os 4 lados, minha gente amiga, dessa figura são do mesmo tamanho. Mas o que importa aqui é o paralelismo, certo? Então, o que importa é que são paralelos. Então, figura 1, 4 e 6, sendo assim, a gente tem como alternativa correta dessa questão aí, a letra D de doce, demais, dai. Letra D. Vamos para mais uma questão. Para uma atividade de matemática que solicitava a construção de quadriláteros e a escrita de suas propriedades, o professor Paulo pediu a seus aluninhos para construírem um quadrilátero que tem os lados opostos, paralelos, mas seus ângulos não medem 90 graus. Não medem, tá bom? Se liga aí. Então tá em destaque para a gente ver, ó, as características da figura que o professor Paulo pediu. Então vamos lá, gente. Qual quadrilátero ele pediu para seus alunos construírem? Vamos lá? Então a gente tem aqui, ó, 4 tipos de quadriláteros. 4. Vamos ver o seguinte. Por exemplo, ó, o quadrado. O quadrado possui lados opostos paralelos, ok? Tá vendo esse lado paralelo a esse e esse paralelo a esse? Mas como a gente sabe, os 4 ângulos internos do quadrado medem 90 graus. E o que o professor Paulo quer é exatamente isso, que não meça 90 graus, tá bom? Então, não é a alternativa A, não é o quadrado, certo? Temos o trapézio. Bom, vamos lá o trapézio. O trapézio, nesse caso aí, minha gente amiga, especificamente, o trapézio retângulo, esse trapézio retângulo, e aí a gente já cai naquela condição que o professor Paulo não quer. Olha aqui o trapézio, ó, 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos, certo? Esses lados aí, ó, mas esses ângulos aí, minha gente amiga, desses ângulos aí, ó, são ângulos que medem 90 graus. Então, a gente sabe que nem todo trapézio tem essa característica. Mas, como existe trapézio retângulo, então a gente não pode, certo? Marcar a letra B. B de barata, não pode. Vamos analisar uma outra figura que é o retângulo. Retângulo. Outra figura que tem lados paralelos. Aí, aqui esse lado paralelo a esse, ó. Tá vendo? E esse é paralelo a esse, certo? E aí, a gente vê o seguinte. Obedece essa primeira condição. Ter os 2 lados opostos paralelos. Mas os ângulos medem 90. E ele não quer que meça 90. Sobre o trapézio, pessoal, ainda, a primeira característica que o professor Paulo quer é que os lados opostos paralelos. E a gente viu na primeira questão exatamente isso, que trapézio possui 2 lados paralelos, mas 2 lados não paralelos, certo? Então, o trapézio fere as 2 condições que o professor Paulo está pedindo. Então, não sendo o quadrado, não sendo o trapézio, não sendo o retângulo, sobrou o quê? O paralelogramo. O paralelogramo. Aqui é a nossa figurinha, ó. Lados opostos, paralelos. Lado AB é paralelo ao lado CD, tá vendo?
o lado AC é paralelo ao lado BD, certo? Então, a gente já tem a primeira condição. E os ângulos não medem 90 graus. A gente tem aqui 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos, como eu mostrei lá na primeira questão também. Beleza? Certo? Então, sendo assim, minha gente amiga, a única figura que tem condições de realmente que o professor quer é o paralelogramo. É a única figura alternativa correta da nossa questão, letra C, de carinho, certo? Vamos para mais uma questão. Próxima questão é essa aqui, gente, ó, próxima questão. Para o ensaio de uma festa junina, Maria fez um desenho posicionando os dançarinos sobre os lados de um retângulo, ok? Então, a gente tem aí uma figura, certo? Onde cada um dos dançarinos está sob o lado de um retângulo, certo? Temos o Fábio, o João, a Raquel e a Amanda. Vamos ver, certo? Mais dados sobre a questão. Com relação à posição dos lados em que esses dançarinos se encontram, é correto afirmar que, vamos lá, a gente vai analisar letra por letra. E eu não vou ficar com preguiça. Eu vou deixar a letra correta para o final, tá certo? Vamos analisar primeiramente a alternativa B. O lado em que João está é paralelo ao lado em que Fábio está. Será que é verdade? Então, vamos dar um destaque aqui. Dá um destaque. Quais são os lados que Fábio e João estão? Olha lá. Fábio está nesse lado aqui e João está nesse lado aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente tá vendo o quê? Claramente, como a gente sabe que essa figura é um retângulo, então, existe um ângulo reto ali. Então, o lado sobre o qual Fábio está e o lado sobre o qual João está são perpendiculares entre si e não paralelos, tá bom? Então, dessa forma, a alternativa B não é aquela que nós queremos, certo? Vamos analisar agora a C, a alternativa C. O lado em que Amanda está é perpendicular ao lado em que João está. Amanda está nesse lado aqui e João está nesse lado aqui. Correto? Os lados sequer têm pontos em comum. E a gente sabe que lados opostos de um retângulo são paralelos e não perpendiculares, como a letra C aí está dizendo, certo? Então, Amanda e João estão em lados paralelos e não perpendiculares. Então, a alternativa C, ó, também não é a correta. A alternativa D, vamos lá, alternativa D. O lado em que Raquel está é paralelo ao lado em que Amanda está. Será? Vamos analisar. Destacando aqui, mais uma vez, ó, ele diz que são paralelos. E não são. Mesma condição de Fábio e João. Amanda está neste lado, ó, e Raquel está neste lado aqui. Então, gente, elas estão em lados perpendiculares entre si. Bom, então, como não é a letra B, C nem D, sobrou a letra A. O lado em que Raquel está é paralelo ao lado em que Fábio está. Será? Certo! A gente pode observar isso aqui, ó, galerinha, tranquilamente. Presta atenção, Fábio está neste lado e Raquel está neste lado. Tá vendo? Que são lados de um retângulo que não tem pontos em comum. Então, a gente chama de lados opostos paralelos. Beleza? Certo? Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra A. A de anjo, A de amor. Certo? Mais uma questão, pode soltar, minha gente amiga. Pedro reuniu
todos os materiais necessários para a confecção de uma bela pipa. Cortou o papel no formato de um paralelogramo, com todos os lados iguais. Em seguida, colou as varetas de sustentação de tamanhos diferentes nas diagonais e ficaram perpendiculares, ou seja, as varetas aqui, gente, ó, elas ficaram perpendiculares, certo? Essa figurinha ali final, ó, essa figura aqui, dá uma ideia completa de como essa figura está, certo? Então, ele pergunta o seguinte, com base no enunciado, a pipa tem um formato de um? Aí temos as opções, minha filha, meu filho. Então, vamos analisar as opções, certo? A resposta é a letra C, de cara, losango. Mas vamos analisar por que é a letra C, por que é o losango. Como é que a gente vai fazer essa análise? Olha, a gente vai fazer olhando quais são as características de um losango, certo? O losango possui o quê? Possui todos os lados iguais. E ele diz que cortou o paralelogramo com todos os lados iguais. Então, já atende a primeira condição, certo? A segunda condição. Segunda característica de um losango, diagonais perpendiculares e de tamanhos diferentes. Ó, tá aí, galera, ali, ó. Olha aí. Tá vendo ali, ó, as diagonais, ó? Tá aqui, ó. São perpendiculares. Entre elas, existe a formação de ângulos retos e os lados delas são diferentes. Os lados são diferentes. A gente vê visivelmente que essa diagonal aqui, ó, é menor que essa diagonal aqui. Tá vendo? Então, diagonais perpendiculares de tamanhos diferentes, certo? Que no enunciado aqui, galera, ó, corresponde às varetas da pipa. Diz aqui que ele colou varetas de sustentação de tamanhos diferentes nas diagonais e ficaram perpendiculares. Certo, gente? Então, atende a segunda característica do losango. Mais uma característica do losango. Pode mandar, Dai. 2 ângulos agudos e 2 obtusos. 2 ângulos agudos e 2 obtusos. Tá aí na nossa figura claramente, ó. Esses são os 2 ângulos obtusos, maiores que 90 graus, e esses são os 2 ângulos agudos, menores que 90 graus, certo? Sendo assim, o que a gente pode concluir? A figura que foi formada com a pipa, no final ficou com o formato de um losango, certo? Losango. Então, a alternativa correta da questão é a letra C, de carinho, C de carinho, certo? Mais uma questão, galerinha, mais uma questão. Um robô foi programado para partir do ponto A, dar alguns passos e girar para a direita, repetindo esse processo até retornar ao ponto A, conforme aí a figura. Então tá aí, gente, ó, tá vendo? Esse robozinho aqui, ó, que é a coisa mais fofa, ele vai andar por um trajeto aqui, tá vendo? Por esse trajeto aqui, ó, essa figura, ó, é um trapézio, essa figura é um trapézio. Nosso trapézio. Tem 2 lados, ó, paralelos. Tá vendo lá? 2 lados opostos paralelos e os outros 2 não paralelos. Beleza? Então entendeu, né? Então vamos lá. Sabendo que a trajetória produzida pelo robô descreve um trapézio isósceles. Trapézio isósceles é aquele trapézio dos lados não paralelos, ou seja, esse lado aqui, ó, e esse lado aqui, ó, tá vendo? Possuem o mesmo tamanho, mas por ser isósceles, os 2 ângulos internos dessa base aqui, ó, medem
a mesma coisa. E os dois ângulos aqui, ó, da outra base também vai medir a mesma coisa. Então, isso a gente vai ver no decorrer da questão, certo? Mas vamos lá. Temos as opções aí, ó, sobre essa figura. A gente vai pensar um pouco sobre essa figura. Tá aí o trapézio, vamos lá. Esse ângulo aqui, esse ângulo, ó, interno, o ângulo interno, ele juntamente com esse ângulo externo, tá vendo de fora? De 30 graus, juntos, eles formam um ângulo de 180 graus. E uma das nossas aulas anteriores, vocês viram essa característica. Então, a gente tem aqui o quê? A gente tem essa primeira relação aí, eu vou chamar esse ângulo interno de A, e a gente tem que esse ângulo interno com esse ângulo externo, os dois juntos, são chamados de complementares, ou seja, somando eles dá 180 graus, somando A mais 30. Se A mais 30 graus é igual a 180 graus, passando 30 para o outro lado negativo, 180 menos 30, A vai ser igual a 150 graus. Então, a gente descobre que esse ângulo aqui, ó, mede 150 graus, certo? Mas como o nosso trapézio é isósceles, os dois ângulos de cada base entre si são iguais. Então, se esse ângulo é A, esse ângulo também é A, certo? E se esse ângulo aqui é X, esse ângulo aqui também é X. Mas uma outra propriedade importantíssima dos quadriláteros é de que a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus. Logo, a gente pode colocar a expressão aqui, ó, a soma dos quatro ângulos, A mais X é igual a 360 graus, certo? O valor de A gente já encontrou. Substituindo, fica 150 mais 150 mais X é igual a 360 graus. 150 mais 150, 300. Então, fica 300 mais 2x é igual a 360. Passando 360 negativo para o outro lado, a gente tem 2x é igual a 360 graus menos 300 graus. Logo, 2x é igual a 60. Posso concluir que 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o valor de x é igual a 30.